Valendo. Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos trabalhando o quinto ano, a aula 19, e o tema de hoje é a arte em ação. Módulo 4, e as páginas que nós iremos trabalhar é 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92, tá? Então, dando uma retomada na aula passada, vocês estão lembrados que nós trabalhamos na aula passada a crítica de arte, né? A crítica da arte, vocês lembram que é quando o artista expõe, né, os seus quadros, o seu trabalho, e tem um crítico, que é um profissional, que vai avaliar de acordo com os acessos, com as opiniões das pessoas, ele vai fazer uma avaliação em uma determinada obra. Lembra que nós pesquisamos sobre os quadros da Mona Lisa, sobre os valores dos quadros em reais, em euro, em dólar, quanto que custa um quadro de um artista famoso, como que faz para atingir para ele estar atingindo esse valor, como que é escolhido. Nós fizemos tudo isso na aula passada, né? E aí nós também fizemos uma composição onde cada um de vocês avaliavam o trabalho feito pelo colega. Foi muito legal, vocês estão de parabéns, eu adorei as respostas de vocês. E voltando à aula de hoje, a arte em ação, aí na página 86, vocês podem estar verificando que quando nós falamos em artes e a linguagem da arte, nós falamos em várias linguagens que existem no meio artístico, né? Que são de modalidades distintas, são bem diferentes uma das outras, né? Nós temos vocês podem verificar aqui na página 86, as artes visuais, nós temos a arte musical, no caso, né, o cantor, as artes cênicas, nós temos também a produção artística envolvendo a dança, nós temos a parte aqui também do teatro. Então tudo isso engloba a ação, a arte, num contexto geral, né? Que é o que tá mostrando para vocês aqui na página 86, várias modalidades artísticas, né? Então, por exemplo, na página 87, nós vamos estar fazendo uma produção teatral, um diálogo, né, entre modalidades artísticas. Nessa página aqui, na 87, vocês podem estar verificando que nós temos uma cena de um espetáculo, né, o gato malhado e a andorinha sinhá. E tenho aqui o numeral na frente, 1, 2, 3, 4. Cada numeral está explicando o que é preciso para montar uma produção teatral. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, o cenário. O que é o cenário? É um conjunto de elementos que decoram o espaço onde as cenas se desenrolam. Quer dizer, é o que você monta para fazer o espetáculo. É aquele cenário que você monta. Você vai fazer um determinado teatro, um espetáculo, você sempre vai pensar onde vai ser apresentado. Então esse é o cenário. A segunda parte aqui, ó, o figurino. O que é o figurino? É a roupa que cada um vai estar utilizando para apresentar o espetáculo, né? Terceiro, maquiagem. Todos os artistas geralmente se maquiam antes do espetáculo. Alguns é uma maquiagem normal, outros são maquiagens mais elaboradas, depende do tipo do teatro, qual vai ser a apresentação, né? Vocês podem ver, tem teatros, vocês já viram, por exemplo, o Circo du Soleil, tudo, que eles são todo maquiados de branco, aquelas pinturas maravilhosas. Depende do tipo de espetáculo e o que no caso aqui, o produtor teatral, que ele quer transmitir, tá? O número 4 aqui é os adereços. São as peças utilizadas em cena. Por exemplo, eu estou dando uma explicação para vocês. Os adereços, no caso, de repente a pessoa vai estar na peça do teatro, vai ter uma parte que vai estar chovendo. Ele vai lá e cata uma sombrinha. Então, naquele momento, ele vai utilizar a sombrinha. Então, é um adereço que ele utilizou naquela cena, tá?
vai sair num passeio com a esposa lá de mão dada. Aí o homem, no caso, por exemplo, se é um espetáculo antigo, usava chapéu. Ele vai catar um adereço, catar um chapéu e colocar na cabeça, tá? E temos a parte de sonoplastia. A sonoplastia nada mais é o termo utilizado para estar representando os sons, a música. Então tem parte do teatro que tem, às vezes vai estar lá um silêncio e de repente tem um barulho. De repente, por exemplo, tem um barulho de chuva. Aí de repente tem uma música. Aí vai ter uma parte com a música. A sonoplastia utiliza vários recursos para estar fazendo som, para estar fazendo barulho. Tanto pode ser música, como os outros tipos de som que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, né? E no caso aqui da sonoplastia, não sei se vocês já ouviram rádio alguma vez, por exemplo, bom, vocês não ouviram não, porque era música, quando era feito novela através do rádio, você ouvia a novela. Então, eles representavam todos os tipos de som, é muito legal, tá? Às vezes, por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol, algumas coisas, algumas frases, tudo que são falado, é feito através da sonoplastia. Tem uma pessoa lá, no caso um DJ, que no intervalo do jogo, ou então durante o jogo, está falando alguma coisa. Então é um sonoplasta, ele que faz essa reprodução, tá? Então aqui na página 87 está falando sobre isso, que nas artes visuais está presente o cenário, figurino, maquiagem, adereços e sonoplastias, né? E a arte musical presente na sonoplastia é a trilha sonora, que é a música que eles escolhem para estar reproduzindo no teatro, né? E nas artes cênicas estão presentes o movimento do corpo do artista. Então, quando tem uma apresentação de teatro, os movimentos que eles estão fazendo, executando durante a peça teatral, é conhecido como arte cênica, o que eles estão encenando, tá? Aí nós vamos lá para a página 88, que está falando, ó, um personagem pode ser baseado em uma pessoa que realmente existe ou existiu, ou pode ser criada a partir da sua imaginação. Então, quando é elaborada uma peça de teatro, pode ser de uma coisa que já existe ou uma ficção, ou uma imaginação, de acordo com a sua imaginação. Você vai criar, você vai inventar uma peça de teatro. E o escritor Jorge Amado inventou personagens que são animais com sentimentos humanos. Escreveu uma história de amor impossível vivida por ele. Assim se tornaram conhecidas personagens da história: o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, criada por Jorge Amado e ilustrada por Caribé, né? Então aqui na página 88, vocês estão vendo aqui o retrato do artista, do Jorge Amado, né? Muito conhecido na dramaturgia brasileira, né? Jorge Amado, olha aqui, ele nasceu na Bahia, em Itabuna, viveu a maior parte da sua vida na Bahia, né? Conheceu Héctor Paridé, artista plástico argentino, conhecido como Caribé. Jorge Amado se tornou um escritor renomado e querido no Brasil e no mundo por reconhecer suas obras e cultura baiana. Essa cultura encantou o Caribé, que no caso esse artista que está junto com ele aqui do lado dele, e no caso esse argentino, ele veio morar no Brasil, em Salvador, por conta de Jorge Amado, de tanto que ele gostava das obras dele. Vocês podem estar verificando mesmo na televisão, tudo, fala-se muito de Jorge Amado, tem muitas obras que foram feitas por eles, escritas por ele, né? Então, no caso, tem aqui a história do Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Nós vamos estar fazendo ela online na nossa aula, tá? E vocês vão prestar atenção no enredo, como que é contada essa história. Então nós vamos, eu vou estar contando para vocês, e vocês vão estar sentindo, vivenciando o enredo, no caso aqui, escrito por Jorge Amado, tá?
Então, enredo é uma sucessão de acontecimentos que constitui uma história de produção literária teatral, tá? Então, o enredo, eu vou contar a história para vocês na nossa aula online e vocês vão prestar atenção em toda a história, né? Aqui tem, ó, o gato, aí depois tem a parte da primavera, da andorinha sinhá. Então, tem toda a parte aqui escrita pelo escritor, né? Aí eu vou estar falando com vocês vão estar assistindo, nós estaremos trabalhando junto. Aí depois nós temos aqui duas questões para ser respondida. Quais são os personagens da história e qual a função de cada personagem no enredo. Então vocês podem estar lendo já, lendo esse teatro de animação e respondendo. Aí na nossa aula online também nós estaremos fazendo essa dramaturgia junto e eu estarei corrigindo essas questões, tá bem? Então hoje a nossa aula vai ser a respeito disso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Vai ser muito legal a gente você está encenando tudo, o gato malhado e a andorinha sinhá. E a gente está respondendo essas questões, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. A tia Márcia deseja um ótimo dia, um bom final de semana, que Deus acompanhe vocês e que seja um excelente feriado. Beijo, fiquem com Deus.